Corinthians ou Flamengo? Quem vai vencer o jogão deste sábado? Olá, estamos juntos mais uma vez. Neste sábado, um jogaço que você vai acompanhar pela Jovem Pan. Claro que no final de semana todo nós teremos a sequência do Campeonato Brasileiro, importante, a gente vai acompanhar tudo isso para você, mas pensamos um clássico importante que acontece neste sábado em São Paulo. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, jogo que vai chamar a atenção para valer. E vai acontecer o quê? A gente estava conversando nisso aqui nos bastidores. Corinthians sob nova direção com o professor Mano Menezes e o Flamengo esperando, pelo menos é o que todo mundo diz, para anunciar oficialmente o seu novo comandante, o professor Tite. Dizem que essa enrolação toda acontece para que ele não faça a sua estreia exatamente contra o Corinthians. Ele é um personagem tão importante na história do Corinthians. Bruno, vai acontecer o quê? Bruno Prado. Vanderlei, os dois estão mal, né? Os dois times em uma situação ruim, jogando mal, mas o Flamengo é melhor. Então eu vou mais no Flamengo porque tem mais qualidade. No Campeonato Brasileiro está bem melhor, né? Porque esperava-se muita coisa do Flamengo pelos últimos anos, mas se olhar a tabela do Brasileiro, em relação ao Corinthians, há uma distância bem grande do Flamengo para o Corinthians. O Flamengo, com o Botafogo caindo um pouquinho, ele pode até sonhar em, quem sabe, ainda chegar a ele, o Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino, enfim, ele está nesse bolo. E o Corinthians está lá embaixo brigando para não cair. Então, para mim, o Flamengo, mesmo fazendo um ano ruim, jogando mal a maioria dos seus jogos, é favorito, porque o Corinthians também joga mal a maioria dos seus jogos e o Flamengo tem jogadores melhores que o Corinthians. Chegou algumas horas o professor Mano Menezes, né? Claro, ele conhece a casa, muitos dos personagens do Corinthians de hoje estão lá desde quando ele passou por lá. A gente sabe de tudo isso. É um técnico experiente, né? Tem décadas aí como treinador, tem muita coisa que ele tem para fazer no Corinthians, mas é muito pouco tempo. Alguns entusiasmados esperavam que ele já colocasse um dedo no lugar certo e que o Corinthians tivesse passado nessa briga recente contra o Fortaleza lá no Ceará. Mas era impossível, em algumas horas, ele fazer o time do Corinthians melhorar de forma tão intensa. Não conseguiu e ainda assim o tempo é curto para enfrentar o Flamengo, que, como disse o Bruno, não é essa beleza toda nos últimos tempos, mas antes da bola rolar, é francamente favorito. E agora o que vai acontecer a gente não sabe, o futebol permite que surpresas aconteçam. O Corinthians agora tem que colocar a mão para o céu e fugir da zona da confusão, porque já há contato visual com a zona do rebaixamento. Esse é o grande pavor, é o grande temor, imagino, da torcida do Corinthians, né, Bruno? Sim, e o Corinthians está desde o início do campeonato na parte de baixo. Ele já chegou a ficar dentro da zona de rebaixamento, saiu, mas nunca distanciou, né? Ele está sempre ali perto. Então, não dá para o Corinthians vacilar no Brasileiro. Ele está hoje, a briga hoje do Corinthians é contra o rebaixamento. Tem uma sequência difícil. Conseguiu vencer o Botafogo, quando começou essa sequência mais difícil, ele teve a vitória com o Botafogo, mas ele perdeu para o Fortaleza também no Brasileiro, não só na Sul-Americana. Perdeu para o São Paulo, que era outro desses jogos difíceis. Empatou com o Grêmio, aqui em Itaquera. E agora essa sequência será fechada com o Flamengo, em Itaquera, e depois da data FIFA, o Fluminense no Rio de Janeiro. Então essa era a sequência que todo mundo falava, nossa, agora vem uma sequência dura. E até agora ele só ganhou um jogo, que foi do Botafogo. Então o Corinthians segue ali perto da zona de rebaixamento e o objetivo é esse, né? O Corinthians agora não tem mais a Copa Sul-Americana, que era uma possibilidade ainda de conquista. Então, restou ao Corinthians brigar para não cair no Brasileiro, que é muito pouco, mas é a realidade. Pelo que o Corinthians jogou no ano, a realidade é essa. Acho que o trabalho do professor Mano é escapar da zona do rebaixamento, ficar numa posição intermediária, se as coisas prosperarem nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, encontrar um espacinho aí para uma competição internacional e pensar em 2024, com dispensas, contratações eu não sei, porque o caixa claramente não é farto, mas com dispensas e usar aquilo que puder usar. Ele olha para o banco hoje,
acabou de chegar, mas ele olha para o banco hoje e chora. Não tem muitas alternativas para melhorar. Vai treinar, imagina o posicionamento, dar uma ajeitada na defesa. A criação não deve mudar muito, porque não tem nenhum jogador cerebral no Corinthians, exceção feita ao Renato Augusto, mas ele também tem problemas físicos, não está jogando bem com sequência. Então o Corinthians tem seríssimos problemas e tem uma vida intensa e turbulenta no campo político. Dentro de algumas semanas nós teremos eleições no Corinthians, com 2 candidaturas, a da situação e da oposição. A da oposição já mandou um recado dizendo que esse não é o técnico dos meus sonhos. Se ganhar o opositor, como é que vai fazer? Tem um contrato até 2025 que deve ter uma multa de cerca de 10 milhões de reais, dizem que é mais ou menos isso. De acordo com o tempo de contrato que ainda resta, pode dar algo em torno disso, se ele sair no início do ano, por exemplo. Se a oposição ganha em janeiro, por exemplo, eu não quero esse técnico, alguém vai ter que pagar 10 milhões para o professor Mano Menezes, que não deve estar muito preocupado. O candidato da situação, se dentro de 3 meses de 2024 o futebol não prosperar, se ele quiser mudar, também vai ter que pagar a multa. Essa contratação, há algumas semanas de um pleito eleitoral, não me pareceu muito correta. De qualquer maneira, o Corinthians fez isso, é mais uma lambança e o caixa do Corinthians e a instituição sofrem com isso. O que você achou dessa contratação quase pertinho da próxima eleição? Esse é o grande problema, né? Que vai ser outro presidente que vai ter que pegar um contrato de 2 anos. O próximo presidente tem um mandato de 3 anos, até o final de 26. E já tem um técnico contratado até o final de 25. Então, para ele, claro que ele pode trocar de técnico, mas tem toda essa questão de multa, de valores. Então, nada contra o Mano, acho o Mano um bom técnico. A questão não é a escolha do treinador, é um presidente que está no final do seu mandato, contratar um técnico, dar um contrato longo com multa. Isso realmente, para o clube, para a instituição, não é bom, né? Foi mais uma vez o pensamento imediato. Eu preciso resolver meu problema agora. Mas está acabando o mandato. Não faz mal, tem que resolver agora. E aí traz um treinador com esses compromissos. O treinador acho até um bom treinador, mas com esses compromissos todos. Lembrando que esse jogo reúne as 2 maiores torcidas do Brasil, do Flamengo e do Corinthians. Né? Vai chamar atenção para valer, você vai acompanhar tudo isso pela Jovem Pan, com toda a nossa equipe, vai ser muito legal, e toda a rodada no final de semana, também com toda a equipe de esportes da Pan. Um abração, Bruno. Um abraço, Vanderlei. Para você também, até a próxima.